Alô Brasil, alô você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Medical Minds Podcast. Eu sou João Gabriel, sou médico e host do podcast e vamos trazer aqui a doutora Caroline Santos Neri. Ela que é médica formada pelo ITEPAC, Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos de Porto Nacional, pós-graduada em dermatologia pelo IPMED de Brasília e RT, responsável técnica da Clínica da Cidade, Unidade Palmas. Carol, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Eu já errei seu nome, já comecei errando o nome, né? Porque ela me falou no começo que era Neri, já falei que era Neri. Carol, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E não tem problema, todo mundo já me chama ou Carol, né? Ninguém me chama de Caroline, mas Caroline Santos Neri, tranquilo, não tem problema não. Não, maravilha. Eu agradeço demais pelo convite. Que isso, a gente agradece de ter você aqui conosco. Antes de a gente começar o papo propriamente dito, né? A gente gosta de falar um pouco da sua história, de onde você veio, para a gente te conhecer um pouco melhor, para nossa audiência te conhecer também. Então, eu sou paraense, apesar de não ter sotaque nenhum, zero sotaque. Zero mesmo. Porque eu vim para cá com um ano. O meu pai é um dos primeiros médicos de Palmas, Dr. Jânio Neri. Então, ele estava aqui no dia que essa Avenida Teotônio Segurado não tinha nada, era só terra. E a gente morava em Miracema, que lá era a capital na época. Então, eu vim para cá com um ano. E desde então, a gente nunca mais saiu daqui. E aí depois Palmas virou capital. Sim. Meu pai trabalhou muitos anos aqui no estado. E logo depois eu fui no mesmo caminho que ele, né? Na questão da medicina. Me apaixonei pela medicina. Fiz meu internato todo aqui. Em HGP, nos hospitais aqui. E depois que eu terminei, atendi um pouco. Meu primeiro emprego foi em Miracema, que foi meu primeiro emprego do meu pai também na época, então eu segui um pouco o passo do meu pai, trabalhei em Miracema em um PSF, amei trabalhar lá, porque é uma cidade muito acolhedora. Sim. E aí depois, pela questão de logística mesmo, fiquei em Palmas. E aí depois eu falei, bom, preciso escolher alguma coisa para fazer, ou uma residência, ou uma pós-graduação. Mas no período do meu momento que a gente estava, acho que cada um tem um ciclo, um momento, e escolhe o que é melhor para si, né? Sim. E nesse momento meu, de muito trabalho, de correr atrás dos meus sonhos, eu priorizei trabalhar para ter um estilo de vida, conseguir as minhas coisas, e preferi fazer uma pós-graduação. Sim. Então, estudei em Brasília, fiz a pós lá em Brasília, de dermatologia, que já tem bastante tempo, eu não lembro agora a data certa da formação da dermatologia. Formação foi 2012/2, né, na ITEPAC. E aí fiz a formação da graduação, você fala, né? A medicina, né? Isso. 2012/2. O ano que eu entrei. Foi o ano que eu terminei. E depois eu fiz a dermatologia. E na dermatologia eu vi, assim, muitas oportunidades. Porque a gente tanto atende a parte de patologia, né? Para aquele Ns públicos. E podemos fazer a parte estética, né? Mas também a gente pode fazer vários cursos para isso também, para a parte estética, para se aprimorar cada vez mais, né? Mas assim, o que eu gosto mais de fazer hoje, atualmente, é a parte de patologia. Amo paciente que chega com alguma doença para mim dermatológica. Eu acho muito interessante isso. Mas a parte clínica também, do clínico geral, eu acho muito interessante. Meu pai me ensinou muito isso. Atender aquele paciente com todo carinho, respeito. Aprendi isso muito na faculdade também. Mas todo dia meu pai estava ali me ensinando, então aprendi bastante com ele isso. E aí eu tenho tudo isso, eu vou passando para os pacientes, de ter um atendimento, ter aquele cuidado de médico-paciente. Realmente, eu acho que é essencial aquele atendimento humanizado. E isso foi ao longo dos anos. Antes da pandemia, eu montei um consultório. A gente, acho que muitos idealizam, né? Muitos querem atender para a questão pública e outros querem ter um consultório, uma clínica, né? E eu idealizava isso. Aí, antes da pandemia, eu montei um consultório que tentei, mas infelizmente não deu certo. Infelizmente, na faculdade, a gente não aprende a parte administrativa. E isso acho que é um pecado muito grande. Acho que a gente deveria aprender, sim, a parte administrativa, administrar as coisas, porque médico não sabe.
E não deu certo. Eu falei, não, vou fechar, pandemia, tudo. Fechei o consultório. Aí fiquei na regulação do Estado. Trabalhei 4 anos na regulação do Estado. Foi um aprendizado muito grande mesmo. E a equipe muito boa, tudo muito legal. Passamos pelo Covid na regulação do Estado, que é aquilo que a gente corria atrás, que era tudo novo, né? O Covid. Trabalhava para regular paciente, UTI de paciente, HGP lotado, e paciente vindo do interior, médico... todo mundo ali meio perdido no começo, eu não sabia o que fazer, então foi uma correria no começo, depois as coisas foram se acalmando, a gente entendendo como era a rotina dessa questão do Covid. E aí, nesse período, eu falei, gente, eu tenho que voltar para minha rotina, que era atender os pacientes, não só ficar na regulação. E fui sonhando com isso ao longo dos anos, e quando foi agora, em abril deste ano, realizei um sonho, que é a Clínica da Cidade, que é uma franquia que já existe há muitos anos. Temos muitas clínicas das cidades aí pelo Brasil. E uma franquia familiar, isso que mais chamou a atenção, porque é uma franquia onde a família está envolvida. E aí eu e meu esposo, que é administrador, que aí foi onde encaixou tudo. Eu entrei com a parte da medicina, ele entrou com a parte da administrativa, e aí a gente é sócio hoje lá, e ele me ajuda nessa questão de andar com a clínica com os pés no chão. E isso a gente está conseguindo fazer muito bem, graças a Deus, desde que a gente abriu a clínica. A clínica ainda não fez 1 ano, mas cada dia mais a gente está tendo profissionais atendendo lá na clínica. Cada dia mais a população aqui de Palmas e das cidades próximas estão conhecendo a clínica. Então, eu como responsável técnica hoje lá, consigo atender os meus pacientes, consigo administrar lá a clínica, graças a Deus, junto com um braço direito que eu tenho muito importante, que é a Naira, que ela trabalha lá comigo. Então, ela consegue me ajudar muito na clínica, e com o Murilo, que é meu esposo, com essa parte mais administrativa. Então, assim, foram anos, desde 2012/2, sonhando uma questão que eu consegui, nesse ano, realizar. Então, foi uma longa estrada minha, mas que hoje, eu, com maior tranquilidade, eu posso dizer que consegui realizar esse sonho de chegar aonde eu sonhei lá em 2012, a Carol que entrou numa faculdade, a Carol que terminou uma formação, que um dia queria um consultório, uma sala. Tava bom já, né? E hoje eu já tenho uma clínica que tem 8 salas, a clínica, laboratório, ultrassom, várias especialidades atendendo. E, graças a Deus, um público, são pacientes, eu falo pacientes que gostam de ser bem atendidos desde a recepção até quando chega no colega médico, e esse médico atende ele com o maior carinho, com o maior amor, com o maior respeito, e ele volta depois e fala, não, tô voltando porque eu gostei desse médico, vou procurar outro dentro dessa clínica. E eu vejo hoje muito que o marketing ajuda demais, mas o boca a boca, realmente, até hoje, é o que importa para a clínica andar muito bem. Cara, muito legal. No caso, o seu pai, ele veio do Pará diretamente para o Tocantins, ou ele chegou aí para outros estados? Não, ele veio do Pará, ele ia para São Paulo. Aí ele ia passar direto, né? Sim. Só que quando ele chegou aqui em Miracema, ele tinha um conhecido, um avô meu. E esse conhecido falou, não, fica aqui pra você conhecer Miracema. Aí esse conhecido falou, fica. Ele, não, vou ficar. Desse ficar, ele nunca mais nem foi pra São Paulo. E nunca mais, só voltamos pra Belém mesmo pra dar um oi pros familiares e tudo. Mas permanecemos aqui no estado. Bacana, muito legal. No caso, ele tem alguma especialidade? Ou ele sempre trabalhou como clínico geral? Ele trabalhou como clínico geral. Fazia posto de saúde e o regional. Na época, o regional já existia naquela época? O HGP na época era na antiga 51. Não, eu digo o HRM, de Miracema. Já existiu o HRM? Já existia, né? já existia. Aí trabalhava lá.
Na época, meu pai tem até hoje a foto e tem a madeira, um pedaço da madeira, da pedra fundamental, porque antes tinha um crucifixo, né? Bem antigamente, que hoje tá de mármore ali bonitinho, né? Na Praça de Girassóis. Antigamente era de madeira. Aí meu pai guardou a tábua, então ele tem até hoje lá em casa, guardado a tábua da primeira missa que foi rezada aqui em Palmas, no dia que estava abrindo aqui a Teotônio Segurado. É naquela época que o cruzamento, que é, né, de Palmas, aqui tem um cruzamento das duas principais avenidas da cidade, né, que é a Teotônio Segurado e a JK. Naquela época era uma rotatória, né, hoje é uma praça, uma das maiores praças, é a maior praça da América Latina, se não estou falando besteira, eu acho que é a maior praça da América Latina. E aí, dentro desse contexto, ele chegou a trabalhar nas duas cidades, ou depois que veio para Palmas ficou por aqui, se estabeleceu aqui, você chegou a falar que o hospital de Palmas era na 51, era na 504 Sul, era onde é a praça hoje, né, era um hospital, né, então ele chegou a trabalhar naquele hospital, ficou por aqui, chegou para o HGP. Como é que foi a trajetória dele antes de você assumir a medicina, no caso? Ele trabalhava no Hospital de Miracema e ficou aqui em Palmas, numa barraquinha, atendendo os funcionários, todo mundo que trabalhava aqui ia todo dia para Miracema e voltava. Ele morava lá e atendia aqui. Isso. Aí depois que Palmas realmente virou capital e foi se estabilizando e tudo, e teve o HGP... Aí o HGP, que era antigamente na 51, era um hospital bem menor na época. Ele trabalhava lá, depois virou diretor do HGP na época também. Eu não lembro quanto tempo ele trabalhou como diretor, mas trabalhou, muita gente conhece meu pai aqui até hoje. E depois que... Aí depois ele saiu do HGP e ficou na prefeitura e no estado, no Tribunal de Contas do Estado. Maravilha. No caso, já puxando agora para sua atuação na medicina, você sempre gostou da dermatologia ou foi uma coisa que você cogitou? Porque assim, o perfil de consultório vai para as mais diversas especialidades clínicas, né? Então pode ser endócrino, pode ser a dermato, pode ser a cardio, pode ser a pneumo. E você sempre gostou da dermato, o fato de ser acesso direto, no caso, você fez uma pós-graduação, foi uma coisa que te atraiu, você sempre gostou da área, como é que foi que você se apaixonou pela dermato? A dermatologia eu já gostei dela quando eu tive a aula na faculdade. Na primeira aula já Na primeira aula eu gostei. E não gostava muito das outras áreas. Eu já sabia o que eu não queria. Tipo, não queria pediatria. É o primeiro passo. Vai saber o que tu quer, né? O que tu quer mais voltar. Não queria pediatria, não queria anestésio. Então, eu já tinha algumas áreas que eu não queria. O que eu percebi, o que eu gostei e que me incentivou muito quando eu estava no internato no HGP, foi cirurgia geral. Por causa do Dr. Pedro Coelho. Todo mundo, acho que muita gente conhece o Dr. Pedro Coelho aqui. E ele me incentivou muito, na época, para a cirurgia geral. E isso foi um passo e tal, queria. Só que aí, quando eu fui ver, eu falei assim, gente, eu quero ter uma estabilidade, porque eu sou mulher, eu quero ser mãe. E eu já pensava nisso lá na frente. Então, eu quero ter uma estabilidade um pouco melhor para mim. Não que tem muitas cirurgias gerais que conseguem fazer tudo isso, mas naquela época era essa mentalidade que eu tinha, né? Eu acredito que se eu tivesse feito, poderia muito bem direcionar para outras questões mais tranquilas também, tranquilo. Só que aí na época eu falei, não quero isso pra mim, que eu acho que vai ser muito tumultuado, eu quero casar, eu quero constituir uma família, então eu quero ir para alguma coisa que eu consiga fazer mais tranquilamente, mas que tenha muita coisa da dermatologia daquela época que eu estudei na faculdade. Aí eu falei, é interessante, acho que eu vou fazer dermato. E fui pesquisar umas pós que seriam interessantes para mim naquele momento que eu estava vivendo. Sim. De ter que trabalhar para conseguir pagar uma pós, de ter que trabalhar para sustentar. Eu falei, não, então vamos num lugar mais próximo para mim, Brasília. Aí eu fui para Brasília, a IPMED é uma pós-graduação bem conceituada hoje, e desde aquela época, claro. E, então, assim, eu gostei muito. Teve bastante aulas, aulas práticas também, que eram o mais importante pra gente. Eu acho que para todo mundo que faz pós-graduação, acho que é a prática. E depois que eu terminei, eu sempre colocava na cabeça, eu vou fazer ela toda para eu depois começar a atender. Porque eu tinha muito receio de querer começar a atender algo sem eu não ter terminado o ciclo que eu comecei da pós-graduação. Então, realmente, quando eu terminei, eu comecei a atender. Então, acabou que você conciliou o seu gosto pessoal com a parte
esse é profissional, digamos assim, você ter rotina, essas coisas. Sim. Que foi uma coisa que me atraiu muito também na ultrassonografia. Porque eu não sou um apaixonado pela medicina, né? Isso é uma coisa até que frustra muita gente, né? Eu acho uma área fantástica, uma área incrível. Sou um apaixonado pela ciência, digamos assim, mas pela profissão eu acho que é uma profissão como outra qualquer, tem suas limitações, tem qualidades, tem defeitos. O médico, ele não tem essa visão, essa aura, né, do médico, mas é uma profissão cansativa do mesmo jeito, tem os seus bônus e tem os seus ônus, como toda profissão. E aí eu acabei conciliando isso um pouco, né, você ter uma rotina, ter aquilo que você gosta, e também uma área que eu não detesto, né, eu acho que o mais importante que você falou, é saber o que você não quer. Então eu acabei excluindo algumas coisas, como ginecologia, algumas coisas que eu não tinha o perfil para trabalhar, e saber qual que era o meu perfil profissional, né? Aquela coisa de estar em casa, de ter uma rotina e de fazer uma coisa que me agrade, né? Então, acho que acabou muito parecido. E no seu caso, um caso ainda mais curioso, porque você, além de gostar da dermato mais do que eu gosto da ultrassom, você se apaixonou, você gosta mais da parte de patologias, né? Que é uma coisa muito própria, porque normalmente quem busca dermato, procura fazer dermato, seja um apoio, seja uma residência, acaba gostando dos procedimentos estéticos, do peeling, da limpeza de pele, de alguns preenchedores, coisas que estão mais na moda ou que são mais rentáveis, digamos assim, do que as próprias patologias, a depender de cada caso. E no seu caso, você é mais fã das patologias do que dos procedimentos estéticos? Ou não necessariamente? Você faz um pouco dos dois? Não, a gente, na verdade, o paciente que chega, ele vai chegar com uma queixa específica, mas acaba que ele quer tirar uma dúvida sobre algum procedimento estético, ou ele quer ir um pouco para esse lado do procedimento estético. E a gente acaba orientando o que fica bom, fazendo aquela planejamento. Eu falo muito que a gente faz, quem está na área faz muito planejamento para o paciente. O que planeja todo o que ele deseja ser feito, e ele vai fazendo ao longo do ano o que ele deseja para ficar bom. Tipo, eu quero melhorar nariz, boca, e a gente vai fazendo o planejamento. Mas o que eu realmente mais gosto é quando o paciente chega com alguma lesão. Algo muito, assim, cabuloso, que eu falo, não, eu vou conseguir resolver. Vou estudar, e tem muitas coisas que são muito rotineiras de consultório, né, que a gente já pega há muito tempo. Então, a gente já bate o olho, já sabe o que é. Se tem alguma lesão cancerígena, a gente já orienta para fazer uma biópsia para aquele paciente, para a gente mandar para o patologista avaliar a peça e a gente ter uma resposta significativa para dar para o paciente, porque a gente fala, olha, provavelmente, por todas as características, é uma lesão sugestiva, né? Mas a gente faz a biópsia realmente para o paciente ter essa certeza do que a gente afirmou para ele. Mas eu prefiro patologia. Se pudesse escolher, você preferia trabalhar patologia? Sim, mas porque a gente não faz só o que é, porque uma coisa acaba levando a outra, não tem jeito. Andam juntas um pouco. Juntos. Exatamente. No seu caso, você falou que durante a sua formação, depois que você se formou, você já gostava da área, queria se aprofundar um pouco mais, mas também optou por fazer uma pós-graduação, né? Assim como algumas pessoas optam por fazer a residência médica. Qual que foi o motivo que mais pesou, digamos assim, de você ter feito a pós-graduação e não ter feito a residência médica? Então, nesse percurso, meu pai, ele ficou muito doente. Eu, assim, na época, muita gente soube, né? Porque meu pai, antigo aqui em Palmas, se conhece ele. Diabético. Teve uma lesãozinha no pé e acabou sendo hospitalizado. Ficou em coma um bom tempo, acho que foi um mês e 15 dias, eu acho, na época. E depois disso, graças a Deus, muitos colegas ajudaram. Na época, meu pai sempre foi muito querido, então muitos colegas ajudaram ele. E quando ele saiu da UTI, ele ficou ainda um bom tempo em cuidados. Então, foi aí que, tipo assim, acho que mais pesou naquele momento pra mim, entendeu? Em ter que dar continuidade no meu trabalho, né? E querer fazer uma pós-graduação. Porque, assim, a gente sabe hoje que a residência tem um valor bem reduzido, que o residente ganha, né? E, às vezes, se o residente der conta, dependendo da carga horária, ele consegue fazer um plantão e vai se desdobrando um pouco mais, né? Sim. E, naquele momento, eu não me vi totalmente focada, primeiramente, para isso e para dar continuidade a ganhar
reduzir o que eu ganhava na época trabalhando, para poder fazer uma residência por todas essas circunstâncias que estavam acontecendo. Então, aí, realmente, foi uma questão que... E eu não me arrependo. Sim. Tipo, nada que eu fiz para trás, eu me arrependo hoje. Acho que foi tudo um aprendizado, realmente, e foram escolhas. Sim. Eu falo tudo que na minha vida, e acho que todo mundo deveria, assim, é escolha. Naquele momento, foi o que priorizou e o que pesou. Aí vou fazer uma pós-graduação e eu tenho certeza que vai dar certo, vamos lutar para isso, vou correr atrás dos meus sonhos e tudo certo, é o que importa. Maravilha, com certeza. Eu acho que é isso, né? A gente tem que procurar fazer aquilo pela paixão, né? Eu acho a medicina fantástica, eu acho a medicina uma das grandes admirações que eu tenho pela área. Eu acho que a profissão tem as suas limitações, a gente tem que procurar nos satisfazer, seja pela pós-graduação, seja pela residência médica. Muitos são clínicos gerais e estão satisfeitíssimos sendo clínicos gerais, ajudam muitas pessoas, moram no interior, moram mesmo na capital. Então, cada pessoa tem o seu perfil, você procurar o seu perfil, saber onde você se encaixa melhor, eu acho que é o mais difícil, né? Eu acho que é o mais desafiador dentro da medicina. Sim. Porque a medicina acaba que ela é uma seita, ela é uma coisa muito fechada, digamos assim. Quem não é da área da medicina, vê... Dentro da faculdade mesmo tem isso, né? O pessoal fala, vocês são muito fechados, vocês não saem com ninguém, não se misturam. A questão é porque é uma carga horária muito pesada, a gente fica muito tempo, acaba mesmo isolado de outros cursos, de outras pessoas, até por uma questão natural mesmo. Então, a gente fica muito com aquela cabeça fechada. Então, você tem que fazer medicina naquele prazo, você tem que fazer uma residência em tal lugar, você tem que fazer uma subespecialidade em outro lugar. E não esquecem que tem várias gamas. Tem pessoas que querem ser clínicos gerais e está tudo bem, tem pessoas que querem fazer uma pós-graduação e está tudo bem, querem empreender, no meu caso, que tem esse programa, que tem outros empreendimentos também, que atendo também como ultrassonografista. Eu faço aquilo que eu gosto, né? Faço aquilo que me dá mais prazer do que ficar fazendo aquilo que as pessoas falam para eu fazer, né? Porque dentro da medicina existe uma coisa muito, uma agenda, digamos assim, um script que muita gente segue e que tá tudo bem se você quiser seguir, mas tem que abrir um pouco a cabeça, entender que cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa tem momentos diferentes da vida e que isso é o mais desafiador, entender quem é você e saber como que você vai se portar diante dessa profissão, né? Eu acho assim que a gente é julgado 24 horas. O tempo todo. Então, a gente tem que fazer o que realmente gosta. A gente tem momentos... Isso vida pessoal, isso vida profissional. Acho que a gente erra, a gente acerta, a gente é ser humano. Sem dúvida. Só que a gente tem que ser feliz. Se eu tô Com certeza. feliz no relacionamento, se eu tô feliz no que eu tô fazendo, se eu tô feliz no meu trabalho, tá tudo certo. Uhum. Entendeu? Eu vou conseguir seguir minha vida tudo bem. Eu, com a minha família, com meus amigos. Mas vou ser julgada em alguns momentos? Vou. Mas tá tudo certo também. A gente tem que viver dessa forma. Nem Deus agradou todo mundo, né? Exatamente, né? Então, exatamente. A gente tem que procurar fazer o que é melhor pra nós, né? Respeitando as nossas decisões, nossos gostos, respeitando as pessoas também e tentando ser feliz e deixar os fiscais da vida alheia fiscalizar a nossa vida, porque eles não vão parar de fazer isso. Vão julgar o tempo todo, né? Então, sim, a gente não vai agradar todo mundo. Igual você falou, nem Jesus agrada todo mundo, né? Uhum. Bom, então, puxando já agora para a sua vida profissional, né? Você disse que realizou um sonho, que entrar na clínica da cidade, que eu já ouvi falar, mais ou menos. Né? É uma clínica que eu atendo também, pessoal. A parte de ultrassom eu também faço na clínica da cidade, eu acho muito legal trabalhar lá, é um prazer. E no caso, quais foram os motivos que levaram você a abrir uma franquia, né? Você abriu a clínica da cidade, mas chegou a cogitar abrir uma outra marca, chegou a abrir em outra cidade, abrir a clínica da cidade em outra cidade também. Como é que foi o seu trajeto em tomar a decisão de montar a clínica da cidade e ela tá pronta esse ano? Então, não foi a primeira franquia que a gente olhou, a gente sempre olhou em conjunto, eu e o Murilo, meu esposo, então a gente sempre pensou juntos na franquia. Eu tive muitas pessoas que me perguntaram assim, por que você não montou uma clínica? Por que você montou uma franquia? Né? Porque a franquia, você tem a porcentagem da franquia, tudo bonitinho, né? E seria, na cabeça das pessoas, seria muito mais fácil você montar uma clínica com seu nome, sei lá, alguma coisa do tipo, e você tocar. Mas não. Essa visão de franquia hoje em dia, ela está muito mais ampla. E a gente percebeu a questão que a franquia ela poderia trazer pra gente, porque a franquia ela traz tudo montado, tudo mastigado. Realmente é isso que acontece. Do começo ao fim, você tem um suporte. Coisas que eu nunca aprendi, a franquia da Clínica da Cidade conseguiu me mostrar. E eu procurei outras franquias de medicina até popular, mas nunca foi o meu perfil como médica. Então, eu queria uma medicina mais acessível.
E aí, a Clínica da Cidade, ela já é, o slogan dela já é isso, né? Clínica da Cidade, medicina acessível. Então, eu queria uma medicina acessível, humanizada para os pacientes. Que chegasse num valor acessível para o paciente, mas que seria bom para o meu colega que estivesse lá dentro atendendo comigo. Por quê? Porque eu vou estar dando para ele um suporte muito bom, vou estar dando um espaço também bom para ele, uma equipe boa, e o paciente ele vai chegar naquele ambiente confortável, bem receptivo, para ser bem atendido e vai sair de lá satisfeito. É isso que a gente quer. As outras franquias que eu procurei, ela não me passou essa segurança de tanta forma, assim, mastigado. Eu não percebi essa segurança tão grande. Quando a gente conversou com a equipe da Clínica da Cidade, uma equipe, como eu falei, familiar, a gente viu essa segurança por ser por quem a primeira pessoa que criou, idealizou a Clínica da Cidade foi essa família. Então, a gente percebeu, falou, não, por ser familiar, eles passarem essa segurança, a gente também se sentiu seguro em fechar com ele. E isso tudo a gente foi conversando, foi da época de pandemia, né? Eu tinha acabado com um bebê pequeno, idealizando tudo aqui. Falei, gente, será que eu vou dar conta? Criança pequena, mãe de primeira viagem, e vou ter que tocar uma clínica. É muita responsabilidade. Sem dúvida. Só que aí a franquia, ela te ajuda, assim, de uma forma tão grande. Lógico, a pessoa que idealiza montar uma clínica, ela tem que estudar bastante, fazer essa parte administrativa muito bem, ter um suporte para a coisa andar. Hoje, o marketing, Instagram, Facebook, tudo isso, Google, ele ajuda muito. Então, você tem que ter um suporte todo por trás. E a clínica, ela faz tudo isso. Ela nos dá aquele caminho das pedras que a gente teria que passar. A gente passa um pouquinho mais... Não que é fácil, mas eles nos ajudam a gente andar um pouco mais rápido. Então, ensina, mostra onde que está o erro. A gente tem reuniões quinzenais para pontuar onde que pode melhorar, onde que a gente está errando, dar dicas, ideias, o que a gente pode fazer para melhorar a agenda de um colega, como é que a gente pode trazer o paciente para dentro da clínica. E é isso que a franquia traz. E também eles mostram esse investimento que a gente faz para ter a clínica e o investimento que eu faço em marketing para trazer também pacientes para dentro da clínica. Então, e isso é muito, 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 muito legal, porque a Clínica da Cidade, ela é uma medicina acessível, mas ela é uma medicina acessível onde o paciente que chega ali é um paciente de classe A, D, e todos da mesma forma serão atendidos, da mesma forma serão recebidos pelas meninas da recepção, onde a gente faz treinamento, isso é muito importante. Eu vejo uma deficiência muito grande em Palmas, quando, antes de eu abrir a clínica, a gente faz pesquisa de mercado. A gente liga para saber como é que eu vou ser atendida para a moça que eu tô ligando para marcar uma consulta. Então, tudo isso a gente passa para as meninas lá na recepção, no call center, para receber e atender o paciente com muita educação, pelo nome, perguntar se foi bem atendido, se gostou da consulta. Então, tudo esse feedback é interessante também do paciente. Legal. O fato de ser uma franquia, vocês têm um suporte do pessoal, não sei como é que chama, se eles são, sei lá, os líderes, digamos assim, eles têm esse suporte em relação a vocês, eles fazem exigências em relação a valores, em relação a metas, ou eles deixam vocês mais à vontade, vocês têm uma certa liberdade para trabalhar dentro daquela franquia? Não. Totalmente, a gente tem metas a serem cumpridas e são estipuladas por eles. Todo mês, essa meta, elas vão se aumentando, né? Gradativamente. Temos meta individualizadas de cada funcionária. Temos metas em grupo. Eles mostram pra gente qual que eu não consigo ver isso, né? No dia a dia. Mas eles me mostram, por exemplo, a especialidade tal, esse mês ela subiu muito e a especialidade tal desceu muito. Por quê? A gente vai atrás para entender o porquê
que a especialidade X, esse mês, teve um crescimento muito grande? Foi porque as meninas impulsionaram mais o marketing ou não? Ou foi porque desceu a procura por algum outro motivo? É valor? Realmente diminuiu desse colega? A gente vai atrás, entender o porquê que aconteceu isso. A gente costuma fazer pesquisa de mercado todo mês também, para saber se não teve um aumento. Desproporcional, né? Uma discrepância muito de valores, porque é isso que a gente não quer, mas tem que ficar bom. É uma palavra que eu acho que eu falei isso pra você também, né? Eu falo pra todos os colegas. Tem que ficar bom pra mim e tem que ficar bom pro colega. Ele tem que estar bem lá dentro da clínica atendendo. Ele tem que estar satisfeito atendendo lá dentro. Se ele não estiver satisfeito, a gente vai tentar entrar num consenso e conversar. Mas dentro também da pesquisa de mercado que estamos vivendo em Palmas. Porque não adianta também eu, colocar um valor absurdo. O médico, ele quer aquele valor absurdo de valor e eu não ter como... Eu posso fazer marketing, posso fazer o que for, eu não conseguir trazer paciente para ele. Porque o meu colega que está lá atendendo, ele chega, senta para atender. O restante sou eu tudo que faço. Eu trago o paciente para ele. Meu marketing trabalha para isso, faz tudo. É isso que a clínica da cidade faz para aquele colega. Agora, aí por isso que a gente entra num consenso de valores para ele ter um fluxo bom de atendimento e ele sair satisfeito com aquela quantidade X de consultas que ele atendeu naquele período. Ou naquele período, naquele dia. Muito bacana. No caso, como a Clínica da Cidade é uma marca nacional, né? Você tem lá em vários estados, mas dentro da cidade de Palmas ela não era uma marca tão conhecida. Talvez algumas pessoas não conhecessem tudo. É porque Tocantins e Goiás eram, né, os únicos dois estados que não tinham Clínica da Cidade. Hoje temos em Palmas, mas ainda não tem no Goiás. Mas ele tem muito em São Paulo. Muito no Rio de Janeiro também. No caso, assim, quando o médico ele faz uma divulgação, ele divulga o nome dele. Então, ele divulga Dr. X, cardiologista, pneumologista, ele divulga o nome dele, divulga o trabalho dele, faz postagens no Instagram e tudo. No caso, vocês fazem a divulgação de uma clínica. Então, o paciente, ele, nesse primeiro momento, ele não consulta inicialmente com um médico específico. Depois que a clínica vai crescendo, ele consulta com um médico específico, liga para perguntar se aquele médico naquele dia tem essa relação, né? Então, nesse começo, para vocês lançarem a marca e não o médico em si, como é que foi fazer essa captação de pacientes? Que deve ter sido um pouco difícil nesse começo, né? Porque, como eu falei, você está lançando uma marca, né? Uma marca grande, uma marca nacional, mas que é nova na cidade, muita gente não conhece. O médico que a pessoa consulta está numa outra unidade. Então, como é que é essa captação de pacientes para uma marca e não para um médico especificamente? É difícil. Difícil, né? Bastante. Só que aí a franquia nos ajuda. Sim. Porque ele já tem a expertise do negócio. Aí eles nos orientam, a clínica da cidade está chegando em Palmas. Primeiro ponto é outdoor. Colocar outdoor em pontos estratégicos da cidade. Começar 30 dias antes com Instagram, Facebook, Google. Começar com posts e Instagram e Facebook, adicionando pessoas, né? Para pessoas conhecendo a clínica. Rádio, carro de som, que são esses três principais para divulgação. E aí depois você vai caminhando e vendo o que te dá retorno melhor. Desde abril que a gente inaugurou a clínica, a gente fez tudo de um pouco. A gente fez panfletagem. A gente paga alguém para panfletar nas principais locais estratégicos. Arnos, Tacoral, Toreni, feiras que tem algo assim específico. Eles orientam. Palmas Brasil. Palmas Brasil, eles orientam pontos estratégicos. JK, eles orientam pontos estratégicos pra gente divulgar. E no decorrer do tempo, e boca a boca. Depois que o paciente vai uma vez, gostou, fui naquela clínica lá, tem especialidade tal. Vai lá que você vai gostar. E aí, isso vai crescendo cada vez mais. E como a gente não fez um ano ainda de clínica, eu acredito que esse boca a boca vai ser cada vez melhor. E aí, no decorrer desde abril até então, a gente percebeu o que dava certo e o que não dava certo. Algumas coisas a gente não faz mais hoje. Hoje, a gente está com televisão e panfletagem. E vamos começar com carne de som de novo, né? Mas, assim, e o boca a boca é o que mais tá. Eu percebi muito o WhatsApp.
a gente dispara algumas... tipo, vai ter consulta tal nesse dia, ou a agenda do dia. E a gente tem bastante retorno. Porque, às vezes, sabe o que chama a atenção? Não é você dizer assim, vou jogar essa agenda. Às vezes, o paciente... ele tá procurando, mas a nossa vida é muito cheia. Então, ele não tá muito consciente de que ele vai atrás daquela especialidade. Ele tá precisando. Aí você joga a sementinha lá na hora, entendeu? Joguei pra ele. E, nossa, é mesmo, né? Tô precisando de ir na ginecologista. Deixa eu marcar a consulta lá. Vou ligar pra perguntar o valor, vou fazer... Não, é isso. Então, a gente faz essa rotatividade de disparar algumas coisas toda semana. Para deixar como um lembrete, a gente sempre estamos sendo lembrados pelos pacientes que estão ali, que já tem uma gama muito grande de números, então a gente dispara isso e aí um vai passando pro outro. Mas assim, quando já tá pegando agora, a gente já estamos em novembro, né? Tem médico, paciente que liga lá, ele liga, ele sabe que ele tá ligando naquela cidade, mas ele já liga porque ele quer marcar com fulano de tal. Entendeu? Então, hoje, a gente já tem isso. O paciente liga e fala, eu quero marcar com a doutora tal. Não, temos agenda para tal dia, já agendou tranquilamente, tem o retorno dele bonitinho, já agenda o retorno se quiser, tudo certo. Então, no começo foi difícil, por causa dessa captação mesmo. Como era uma marca que ninguém conhecia, chegou... Mas tem muita gente porque Palmas é uma cidade nova. Então, tem muita gente que é de São Paulo, de Rio de Janeiro... que já conhecia a marca, mas a maioria realmente não conhecia. Então, a gente disparou essa novidade, demos um porcentinho de desconto no começo, para dar aquele up. Quem não gosta de um desconto, né? Então, assim, só para ter aquele chão, porque realmente você precisa chamar o público para dentro do seu estabelecimento. E aí, hoje em dia, a clínica da cidade está cada vez mais consolidada, e isso está indo naturalmente, os profissionais. E outra, profissionais realmente bons, capacitados, profissionais que são sérios, que querem realmente trabalhar, e querem realmente atender o paciente com bastante carinho. Porque não adianta, eu já ouvi várias vezes, não sei se você já ouviu isso de alguns pacientes chegar e falar, eu fui atendido por fulano de tal, ele nem olhou no meu rosto, era de cabeça baixa. Já escutei várias vezes de vários pacientes. E é isso que eu converso com muitos colegas. Falo, gente, o paciente, quando ele vai aqui, é uma clínica que o paciente ele já está indo ali fragilizado. Ele já está indo precisando. Ele não está indo para passear, ele não está indo no shopping. Ele está indo pedindo socorro, querendo alguma coisa para um exame, uma consulta mais específica. Então, você tem que ter todo um cuidado desde a recepção. Desde as funcionárias da recepção, elas têm que atender com todo carinho ele, depois ele vai passar para o laboratório, ele vai ser atendido pelo médico, e aí sim ele vai sair falando bem daquele estabelecimento que ele foi bem atendido. Muito legal. Eu achei muito bacana, muito fantástico essa captação inicial de vocês. Porque quando eu comecei os atendimentos com vocês, eu passei na LO2 várias vezes, nunca tinha visto essa clínica, né? Então, quando me falaram dessa clínica, eu passei na LO2 várias vezes, passei no cartório Sagramor várias vezes e nunca tinha visto. E quando a Carol me chamou para conversar, eu passei lá e vi que era uma clínica nova, que era uma clínica que estava começando. E mesmo assim, a agenda tinha uma consistência interessante, tinha coisas que a gente não via em outras clínicas, né? Tanto porque a gente trabalhava em outras clínicas, como por também escutar outros colegas, né, que trabalham em clínicas de medicina acessível, medicina popular, o próprio consultório já são consolidados, e você ter essa consolidação rápida foi uma coisa muito legal. Achei, por isso que eu perguntei, foi uma curiosidade até minha, de como você fez a captação. Você me falou que veio também de divulgações de maneira geral, né, das mais diversas, seja de panfletagem e carro de som, seja também pelo WhatsApp, disparo de WhatsApp, como também mídias sociais, digamos assim, então o Facebook, o Instagram, tudo, e tudo isso aconteceu, eu acho, de uma forma muito rápida. Eu acho que até parabéns para a clínica, porque foi uma coisa muito rápida, digamos assim, porque foi um desafio, né? Um desafio e vocês conseguiram sair muito bem, eu achei. Não, a gente tá eu acho que até hoje o desafio tá aí ainda. Cada dia mais a gente tá melhorando a quantidade de pacientes que entram em contato, que entram para consultar na clínica, e até realmente pacientes que às vezes ligam só por curiosidade
Entendeu? Porque, claro, a gente tem muitas clínicas aqui em Palmas e a concorrência existe, a concorrência é boa. Sim, sim. E eu amo essa concorrência, uma concorrência saudável. E aí o paciente liga, claro, às vezes para perguntar valor. Ó, nosso valor é esse. A gente relata todo o nosso corpo clínico, porque às vezes o paciente ele tá ligando para uma especialidade específica. Eu acho que tem muitos pacientes porque eu vou para dentro do call center real oficial. Eu não só fico dentro do consultório. Eu vou para lá, respondo WhatsApp, pego o telefoninho, atendo os pacientes, mas eu não digo que sou eu, né? Mas aí eu mostro para as meninas como é que tem que ser atendido. O paciente às vezes liga por engano. A gente recebe muita ligação por engano. Aí eu falo, mas você não tá precisando de uma consulta, não? Aí ele vai, se for uma pessoa que tá ali da tranquilidade ligando, ele vai te dar abertura para você conversar. Aí eu falo, olha, aqui é a clínica da cidade, medicina acessível, eu tenho várias especialidades, o senhor não quer saber qual especialidade a gente tem? Aí se ele me der a oportunidade, eu vou relatar essa especialidade que eu quero, mesmo que ele não queira naquele momento, eu deixei o meu lembrete para ele. Pode ser que ele nunca apareça, mas eu acredito sim. Plantou a semente, né? Que eu plantei a semente nele. Então, vale tanto por telefone, como pelo WhatsApp, como quem passa ali. Tem muita gente que entra na clínica achando que é a clínica medicina do trabalho lá dentro. Então, a gente já capta aquele paciente. Não é aqui, mas se o senhor precisar, temos isso aqui na clínica. A gente percebeu também, mas isso veio da franquia, né? Eles têm uma panfletagem onde tem a parte da frente, o que demonstra o que a clínica tem, quais algumas especialidades que a clínica tem, e no verso atrás, pacotes. Isso veio da franquia já. Pacotes específicos de algumas áreas, com ultrassom, com exames laboratoriais e com a consulta. Isso é um atrativo muito grande para o paciente, ele fechar o pacote com a clínica. Porque custo-benefício para ele é muito melhor, entendeu? E pro médico também é ótimo, ele vai ter um fluxo muito melhor com esses pacotes. Mas também, consulta avulsa também, individual, ele pode também marcar a consulta e ser atendido também com um retorno que é priorizado, né? Mas assim, a gente vai inventando cada vez mais. Eu incentivo muito as meninas lá na clínica, muito mesmo. Tipo, o que vocês gostam de fazer? Eu acho que a gente precisa ter esse incentivo também dos funcionários, porque é um trabalho que elas estão ali de formiguinha atrás dos pacientes e tem o salário, tudo bonitinho, mas tem que ter um incentivo a mais. Sim. Então, a gente... aquela disputinha saudável, né? E aí a gente faz... A gente até tem lá na clínica um quadro. Quantos pacotes vendeu? Quantas consultas foram marcadas? As meninas amam, né? Já dei vários kits dermatológicos para elas. Protetor solar, sabonete, né? Por quê? Vamos fazer o seguinte. Quem bater a meta vai ganhar tal coisa. E é um incentivo, elas gostam. Eu me sinto muito bem também. Mas eu pergunto muito para elas, mas o que vocês querem? Porque não adianta também eu inventar alguma coisa se elas não gostam, né? Sim, sim. E a gente faz, é super divertido lá, a equipe é muito boa. Muito legal. No caso, a Clínica da Cidade inaugurou, qual foi o mês? Abril. Abril de 2022. Então tem praticamente 6 a 7 meses que ela tem atividade e conseguiu uma consolidação. É claro que ela ainda está crescente, mas de forma até rápida. Tá uma clínica até muito bem consolidada na cidade de Palmas. Então, uma vez a clínica consolidada, quais são, na verdade, os principais desafios e quais as principais vantagens que você vê uma vez que a clínica está montada? Só para dar o gancho, eu trabalho em uma outra clínica também, e que quando essa clínica foi montada, até em outra cidade, a dona me falou que passou por vários problemas, uma vez que ela estava sendo montada, estava montando a clínica, houve um boicote dos médicos da cidade, não quererem atender lá, tudo. Você passou por alguma coisa parecida, de ter um certo boicote, um certo receio de alguns profissionais? Como foi, já dentro dessa pergunta, dos desafios que você enfrenta, como foi nesse começo essa questão com os médicos da cidade, como você lidou com eles quando a clínica foi aberta? Então, não tive nada disso, mas lógico, teve resistência de muitos colegas, de colega de eu mandar mensagem e me identificar como médica e eu nem receber resposta. Tive
Tem até hoje, né? Tô esperando a resposta no WhatsApp até hoje, de alguns colegas. Mas eu tive muitos colegas também que eu peguei e perguntei se tinha disponibilidade, explicava, porque a franquia, ela manda pra gente um roteirozinho de como a gente tem que abordar o colega. Manda um roteiro também de algumas imagens da clínica. Caramba, tem nisso eles pensam, caramba. Tudo. Então, aí a gente tem um jeitinho de chegar no colega. Que aí é o diferencial que eu não ia saber fazer isso sozinha. Uhum. Então, a gente vai com um jeitinho falando. E eu tive colegas que responderam, não, Carol, eu não consigo, eu tô trabalhando em tal lugar, mas te agradeço por ter lembrado de mim, agradeço pelo convite. Eu achei maravilhoso. Sim. Tudo bem, foi só um convite, não dava pra ele, ótimo. O senhor consegue me indicar outro colega? Aí, às vezes, indicava, não, Carol, não tenho ninguém para indicar, e assim vai. Então, no começo, eu tive uma certa dificuldade com algumas especialidades, entendeu? Algumas especialidades mais específicas, eu tinha alguma dificuldade. Mas como tem muitos tempo que eu moro aqui em Palmas, como meu pai é médico aqui em Palmas, eu conheço muita gente. Todos os médicos antigos aqui de Palmas conhecem meu pai, e eu conheço desde pequenininha. Então, eu tive isso acho que facilitou um pouco para mim ter esse contato com o colega. Teve um acolhimento melhor, digamos assim. Isso. E aí, muita gente que, às vezes... Eu já teve vários colegas que pelo meu sobrenome, perguntavam, você é filha do Jânio? Sou filha do Jânio. Então, assim, aí acabava que foi um pouquinho mais fácil nesse ponto. Mas eu tive realmente muitos colegas que não me responderam. Eu tive colegas que eu fiz proposta e me fizeram propostas absurdas, que não é o contexto da clínica. Eu falei, não, então eu prefiro não ter especialidade ali dentro, porque não é o contexto da clínica. Eu tenho que ficar bom para todo mundo e acaba que o paciente não vai nessa especialidade com um valor muito, muito alto, né? Mas uma curiosidade, a gente montou a clínica em 60 dias, a gente construiu levantou ela do zero. Aquilo lá que você conhece foi em 60 dias e um pouquinho. Aquele lote, vocês compraram um lote? Aquilo já era montado. Já era montado, né? Já era montado, era como se fosse só um caixote, né? Em si, não tinha nada, dentro era zerado. Como se fosse um galpão, digamos assim. Um galpão. Um galpão. Bom, é a palavra certa. É a palavra certa, um galpão. E aí, quando foi... a gente trouxe uma equipe de Goiânia, que já faz franquia para Subway, já faz franquia da Boticário. Então, a gente se sentiu mais seguro em chamar uma equipe dessa que já tinha esse conceito de franquias consolidadas e que saberia fazer com maior certeza aquilo que a gente estava pedindo. Lógico que tudo que a gente montou, a franquia mandou. Tudo tinha que ser autorizado pela franquia. Toda lata de lixo que está dentro daquela clínica foi autorizado pela franquia. O espelho tem que ser daquela forma que estava dentro do banheiro. Então, é tudo... Se você entrar na Clínica Cidade de Palmas, entrar na Clínica Cidade de São Paulo, é a mesma coisa. Só que a gente preferiu que quem fizesse tudo isso fosse essa equipe que já tinha uma experiência com franquias para montar. Por isso, a rapidez e agilidade no processo. Eu não tive problema nenhum com toda essa estrutura que foi realizada ali dentro. Então, foi muito fácil. Então, tanto na parte estrutural, como na parte profissional, na captação de médico para fazer os trabalhos, você não teve uma resistência tão grande como a outro colega teve, né? Não, eu tive de alguns colegas, sabe? Casos pontuais, digamos assim. Casos pontuais, Mas aí eu acabei... quando a gente... O que a franquia mostra pra gente? Você não pode conversar com o médico só no WhatsApp, telefone. Você tem que trazer ele para dentro da clínica. Você mostrar para ele a estrutura que está montada na clínica. Você mostrar para ele o que a gente tem dentro da clínica. Mostrar para ele o que eu posso oferecer para esse colega. É isso. É ele ver do que eu ficar falando ou mandando mensagem no WhatsApp para ele. Então, quando o paciente... ou quando o médico... Eu conversava com o médico no telefone, ele ficava meio bambeado ali. Mas quando ele entrava na clínica, ele já tinha outra noção de tudo. Então, era muito mais fácil para mim. Os médicos que eu não consegui fazer a parceria foram médicos que não foram na clínica. Não conheceram a estrutura da clínica da cidade. Não conheceram as meninas que trabalham lá. Não conheceram todo
toda a equipe que tem ali e o que eu poderia proporcionar para esse colega, para ele, porque ali o colega ele vai sentar, vai atender, eu vou trazer aqueles pacientes para ele, mas ele vai ter uma dinâmica muito boa com o paciente, entendeu? A gente vê isso hoje com vários colegas. Tem colega igual você, atende lá e atende em outros lugares. Tem vários colegas, nem todo mundo que tá ali atende ali em outro lugar. Só eu que atendo lá, né? Eu não atendo mais em nenhum lugar, só atendo lá. Mas aí a gente tem esse feedback muito bom de todo mundo. Eu atendo aqui, gosto de atender aqui na clínica da cidade, atendo em outro lugar também. Então, a gente vê... eu sempre converso com os colegas se está tudo bem, se está tudo ok, se está tendo dificuldade com alguma coisa, para a gente e andar todo mundo junto para uma questão melhor, que é sempre pensar no paciente. Com certeza. Eu acho que essa questão que eu citei, né, do possível boicote que foi feito na outra cidade, né, eu acho que é uma coisa muito injusta, acho que essa é a palavra, porque a gente tem que entender que cada pessoa está num momento diferente da sua vida. Muito fácil para você, que já está consolidado naquela área, que já tem sua carteira de clientes, que tem uma clínica própria, digamos assim, com o seu nome, com seus funcionários, com tudo, você julgar aquele profissional que está no começo de carreira, que está tentando buscar o espaço dele, e tem um outro perfil, quer atender outros lugares, quer atender em diversos lugares diferentes, não quer ter o seu próprio empreendimento, quer trabalhar para outras pessoas. Então, cada pessoa tem o seu perfil. E fazer esse tipo de atitude, eu acho que não leva a lugar nenhum. Eu acho que se você não quer trabalhar naquele lugar, se você não gosta, você não agradece, obrigado, eu já tenho outros planos, tenho outros projetos para minha vida, e vida que segue. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que todo mundo tem seu lugar ao sol. Acho que essa é a palavra mais interessante. Porque é muito simples. É muito simples isso, você só dizer não. Só dizer não. Você pode aceitar, você pode não aceitar. Sim. E cada um segue o seu caminho, porque, como eu falei, tem espaço para todo mundo. E se todo mundo focar no seu trabalho, todo mundo vai conseguir sucesso naturalmente. Sim, com certeza. A gente lá na Clínica da Cidade quer isso. Quer colegas satisfeitos, são parceiros ali. Eu falo que todo mundo é parceiro nosso da Clínica da Cidade. E a gente quer cada dia mais crescer com a clínica e crescer a demanda de pacientes para aquele colega ali dentro. E ele sair dali realmente satisfeito, voltar na outra semana, porque a maioria dos colegas que estão ali atende 1 ou 2 vezes na semana. E ele voltar satisfeito depois na outra semana, feliz, porque atendeu e foi bem recepcionado também pelas meninas. É outra questão também que eu pontuo bastante, viu? E se as meninas não te tratarem bem, pode me contar. Marina, eu sou prova viva de como a clínica ela é tocada, né, do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de acolhimento, tanto do profissional que vai fazer o seu trabalho, como do próprio paciente que está lá para ser atendido. Eu acho muito legal a dinâmica que é feita. No caso, eu faço ultrassonografia. De vez em quando muda um pouco a digitadora, né, porque tem um perfil de todo mundo fazer um pouco de tudo, todo mundo saber desenrolar os problemas. Porque assim, a gente, né, no começo, quando a gente abriu a clínica, eu tinha uma funcionária que era mais desenrolada, né? Aí ficou ela muito fixa. E a franquia sempre bateu isso na tecla. Todo mundo tem que saber fazer tudo. Porque, e quando uma pessoa ficar doente? E quando tirar férias? Então, todo mundo tem que saber. E aí, hoje em dia, a gente faz uma escala lá de funcionários para que cada uma passe na recepção, no call center, na ultrassom, e faça essa rotatividade sempre. Até porque todo mundo tem que vivenciar aquilo, aprender, porque se quando uma faltar, a outra consegue cobrir, e assim vai, no andamento. Maravilha. Acho que isso é o segredo do sucesso, né? Você ter essa receita que você pegou, dar um pouco da sua cara também, dar um pouco do seu perfil, sem esquecer a espinha dorsal, digamos assim, do empreendimento, né? Que foi que é o que dá o norte para vocês, e também fazer um pouco do que vocês gostam, sempre respeitando aquela estrutura que já está pré-montada, mas também trazendo um pouco dessa dinâmica, um pouco desse carinho, desse aconchego pro paciente, porque acho que isso é o que vai fazer o paciente voltar. Eu acho que é o boca a boca que você falou, que é o mais importante, né? Ele que vai fazer o paciente voltar. O que você falou agora, assim, dar a cara pro negócio, a franquia... Porque ela tem a sua cara, aquela que não tem a sua cara. A gente, hoje mesmo, é alegre, tudo. O diretor da franquia apareceu, a gente teve uma reunião mais cedo, ele apareceu... Eu falei que eu ia vir aqui hoje, né? Ele falou assim, vou te convidar também, porque você fala demais, você conversa demais, e você
veste a camisa? Eu falei, visto Sim. mesmo. Tanto que eu mandei fazer uma camisa pra mim, da Clínica da Cidade, pra me jogar beach tênis, escrito eu mesmo patrocinando a camisa, né? Do beach tênis, Clínica da Cidade. Então, assim, eu mergulhei mesmo na Clínica da Cidade, porque eu tenho que fazer todo o investimento que eu fiz dar certo. E eu acredito nisso. Fielmente nele. Eu e o Murilo. Por quê? Porque acreditamos. Porque é uma medicina que a gente quer levar totalmente humana para cada paciente que entra e sai lá na clínica. Todos os profissionais que estão lá dentro são profissionais maravilhosos, graças a Deus. São médicos, assim, nossa, todos. A minha equipe hoje é uma equipe que realmente maravilhosa. Quando abriu a clínica, veio uma pessoa da franquia pra cá, ficou 15 dias com a gente, a Ludmilla, maravilhosa, ensinou as meninas como falar, ensina as meninas como receber, aí foi isso, a gente foi passando para todas as outras. Teve meninas que saíram, meninas que continuam até hoje com a gente, e a gente vai mostrando isso para cada uma, como conduzir com o paciente. Então, a franquia ensina isso e manda também alguém para vir aqui para ensinar. Porque eu vejo uma dificuldade muito grande aqui em Palmas dessa questão de receber o público. E aí, com esses meses de andamento, eu vejo que a gente amadureceu, assim, 100%. Desde que a gente abriu, lógico que aquele medinho, muito medinho no começo mesmo, quando eu abri. Mas hoje tá andando, assim, de uma forma muito tranquila, a gente corre atrás mesmo dos pacientes. Pacientes, eles perguntam valor, a gente já fala como é que é o pagamento, já dá. Porque assim, não dá você falar assim, oi, quanto é que é? Tanto. Não dá, a gente não pode perder muito tempo. O paciente não tem tempo, às vezes, para isso, ele tá no corrido, e a gente também. Então, a gente já fala o abecedário todo para ele, e ele já entende, já sabe o que quer, já marca a consulta, pronto. Tem que ser uma questão muito fácil para o paciente marcar e ele entrar em contato com a clínica, consultar e sair satisfeito. Legal, muito legal. Eu acho que essa experiência do empreendedorismo para o médico, né? Você sair um pouco da aula da medicina, da ciência, da patologia, do diagnóstico e tratamento e partir para uma área do empreendedorismo, de saber lidar com pessoas, saber lidar com funcionários, saber lidar com franquias. Eu acho que esse é um desafio muito legal e que muitos médicos ainda não aprenderam, porque não são a culpa deles. Eles sabem fazer uma medicina muito boa, mas muitos não empreenderam ainda. E quando chegar nesse meio, vão ter um pouco de dificuldade, mas vão desenrolar, porque mas uma coisa muito legal. Mas a gente não aprende na faculdade. Isso é verdade. Realmente. Então, a gente aprende a tratar pessoas. Sim. Só. Então, a maioria já entra numa questão de prefeitura, estado, né? E fica nessa questão. Porque eu fiquei também muitos anos. Sim. Só que aí eu me vi muito presa em querer algo diferente pra mim. E aí, depois que eu namorei, casei, e meu esposo é muito nisso. Falar, Carol, você tem que crescer um pouco mais. E o crescimento vai muito na área do empreendedorismo. Não tem jeito. Você tem que aprender. Mas eu tô aprendendo todos os dias um pouco. Aprendo muito com ele. Aprendo no dia a dia na clínica. Problemas sempre vão existir. Todo dia tem problema, realmente. Entendeu? Mas a gente tenta ir com uma forma carinhosa. Vai ter pacientes que vão falar bem. Tem pacientes que, olha, eu vou reclamar que aconteceu isso. A gente vai entender. A gente vai correr atrás para melhorar. Ninguém é perfeito. Então, a gente tá sempre ali para trazer o melhor pro paciente. Eu sempre falo que o paciente, para mim, é primordial. Mas o médico que tá ali dentro, o meu colega também, ele é muito importante. Porque se eu não tiver meu colega médico, eu não tenho paciente. Perfeito. Então, eu preciso ter um colega parceiro. Eu preciso tratar esse colega parceiro muito bem. Assim como em questões dele atender, em questão da parceria dele com a clínica. E consequentemente, ele vai atender muito bem meu paciente sempre vai voltar.
Sim, acho que é um tripé, né? Você tem uma administração bem consolidada, atenta às demandas da clínica. Você tem um médico que está ali para atender, fazer o serviço dele satisfeito, desde com a administração quanto com o serviço, com a remuneração, com os pacientes, com a estrutura. E o paciente que está ali para ser atendido, que está buscando uma ajuda, buscando uma consulta, buscando algum serviço. Então, acho que quando esse tripé tá bem consolidado, eu acho que é o sucesso, né? Ele é uma consequência é uma questão de tempo, né? De você aparecer. Não, eu escutei muita gente falar assim, para você ter um retorno consolidado depois de um ano, né? E realmente a gente tá andando cada dia mais para melhorar cada dia mais a questão de rendimento da clínica, né? E isso se dá o quê? A ter esse bom atendimento para os pacientes. O paciente bem atendido, aquele paciente que a recepcionista consegue ouvir ele bem, o médico consegue ouvir aquele paciente bem, você pode ter certeza que aquele paciente ele vai voltar. Porque eles simplesmente escutaram ele. Escutaram todas as queixas dele. Conseguiram resolver o problema dele. Ele vai voltar. Pode voltar para você, para outra especialidade, mas ele volta. E ele vai falar bem de você. Com certeza. Você me levou uma história até interessante, que eu tenho um grande amigo que é ortopedista, e ele atende uma clínica lá em Anápolis, e ele fala exatamente isso, que ele trata de muitos pacientes que têm dor crônica no joelho, dor articular no ombro, e muitas vezes é um caso para reumatologia, né? Uma doença reumática, uma doença autoimune, e ele faz o encaminhamento para o reumatologista, mas o paciente não quer ir para lá, ele quer ser acompanhado pelo ortopedista, uma coisa que não é da área dele, não é uma fratura, não é uma ruptura de ligamento, é uma doença reumática. Mas o paciente, por gostar do ortopedista, quer que não, doutor, eu quero ficar só com você. Não, mas a área não é minha, não, mas eu quero ficar com você, porque você olhou pra minha cara, porque você conversou comigo, né? E isso é o mais importante, né? O paciente é a marca do paciente, né? Sim. Ele quer atenção, ele quer cuidado, ele quer qualidade. Então, se o paciente se sente confortável com você, ele pode não ser a sua área, mas ele vai te perguntar. Ou se você não souber ajudar, ele vai querer saber quem que você indica pra ele, pra resolver o problema dele. Sim. Quando ele confia no médico, não tem jeito. O que você indicar para ele, ele vai fazer fielmente. Se for o tratamento, se for a medicação, se for outro colega, ele vai pontualmente ali e faz tudo direitinho, do jeitinho que você falou. Então, se você fizer tudo com maior delicadeza, conversar com aquele paciente, mostrar para ele. Eu gosto muito de explicar as minhas receitas para os pacientes. E antes de sair do consultório, eu falo, o senhor entendeu? Porque às vezes você explica e ele não entendeu. E eu gosto de falar, o senhor entendeu? Se ele fala, não, entendi. Não, então tá bom. Então aqui tá a sua receita, mas eu explico quantas vezes for necessário para ele. Porque aquela receita, às vezes, é uma receita muito grande, às vezes eles podem se confundir. Então, quando você faz tudo muito bem explicadinho, ele vai fazer correto aquele tratamento e ele vai voltar também com você bem satisfeito. Isso. Ou fala que entendeu por vergonha, né? Às vezes você fala, passa um medicamento que é uma cápsula, ou passa um medicamento que tem que ser triturado, como, por exemplo, medicamento beta-2 né? O paciente que tem asma vai entender que ele tem que puxar a bombinha, que ele não tem que tomar o comprimido, ele tem que triturar, fazer aspiração. Então, às vezes ele fala que entendeu por vergonha, nossa, caramba, como é que eu falo pro médico que eu não entendi? Ele me explicou. Então, você perguntar se ele entendeu, por mais claro que você tenha falado, você tem que saber se teve aquele feedback. Você entendeu o que eu tô falando? Porque ele precisa entender para ele seguir o tratamento correto para você ajudar ele, naturalmente, sim, né? Sim. Então, pessoal, com esse papo a gente finaliza o nosso podcast, um papo muito legal. Esse assunto de empreendedorismo sempre me interessa, porque eu acho que a vida no Maré Sol não é uma coisa interessante. Eu sou, como eu falei, sou um entusiasta da medicina, da ciência, digamos assim. Da profissão, eu acho que ela é uma profissão legal, tem suas limitações, tem qualidades e defeitos, mas da ciência, eu sou um apaixonado pela medicina. E o empreendedorismo associado a ela sempre me fascina, sempre eu acho uma coisa muito interessante. Gosto de estar com pessoas que empreenderam, saber os desafios, saber as qualidades, né? Claro, um mundo, né, que a gente tem que entrar para saber como vai ser, para saber como as coisas vão desenvolver, claro, com muito estudo, né? Nada sem pensar, com muito estudo, mas empreender eu acho que é uma saída muito interessante, seja na medicina, seja para outras áreas. Eu acho que o empreendedorismo é que faz a gente crescer como profissional, como tudo na vida. Então, eu queria agradecer a Carol por estar aqui com a gente. Divulga aí para o pessoal, para nossa audiência, a clínica da cidade, fala quais especialidades tem, quais são disponíveis, que dia que atende, tudo mais. Aonde que eu falo? Pra essa câmera aqui. Então, a gente tá na 104 Norte, a clínica da cidade. Fica um estacionamento antes do cartório Sagramor.
A clínica, ela é, como eu já falei aqui várias vezes, medicina acessível. A gente tem várias especialidades. Não vou lembrar de todas aqui, mas temos oftalmologia, ginecologia, pediatria, dermatologia, clínico geral, ultrassom, Olha, importante. achei que esqueci. Psiquiatria, psicologia, ortopedia. Deixa eu ver o que mais. Ai, meu Deus, eu vou esquecer de alguém. Mas tem muita especialidade. Muita. A gente está crescendo cada vez mais. Espero todos vocês lá na Clínica da Cidade. Eu garanto que a gente vai atender você com muito carinho, com muito amor. E esperamos vocês todos lá. Maravilha, maravilha. E a gente está aqui no nosso canal do YouTube, no nosso Spotify. Nosso Instagram é o @medical.minds com 2 S. O Instagram da Clínica da Cidade qual que é, Carol? Clínica da Cidade Palmas Norte. Porque quem sabe, né? Palmas Norte, né? Fica no ar aí essa referenciazinha. Então, é a Clínica da Cidade Palmas Norte, tudo junto. O nosso, como eu falei, é o @medical.minds. Siga a gente no Instagram, nesse Instagram que eu falei pra vocês. Siga a gente no YouTube, tá lá todos os cortes que são feitos aqui pela nossa produção. E ouça a gente também no Spotify. Então, obrigado, Carol, mais uma vez por ter passado conosco. Eu que agradeço. Obrigada, E esperamos aí que a Clínica da Cidade sempre cresça e desenvolva bastante. Amém. Porque é uma coisa muito bacana essa proposta, você ter medicina acessível. A população ganha, os médicos ganham, todo mundo sai ganhando com essa medicina acessível. Então, isso é uma revolução que a gente está propondo para a comunidade, de trazer medicina de qualidade a um preço acessível. Então, isso é muito legal, todo mundo sai ganhando, né? Então, pessoal, obrigado aí pela audiência. Siga a gente nas redes sociais. Um abraço e tudo de bom.